dar palestra olhando a lua, primeira vez que eu faço, né? Então ela está ali encoberta um pouquinho, mas a lua sempre é uma energia positiva. Hoje é dia de lua cheia, e essa lua que ela traz essa luz para dentro das casas é muito importante, porque a energia dentro dos nossos lares vai nos curar, e a gente está carecendo muito disso, né? O mundo está doente, o mundo está carente, as famílias estão doentes, estão carentes de afeto, de amor, de compreensão. O tema proposto foi justamente isso, falar um pouquinho de aflição. E eu acho que a aflição, ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela nos traz questionamentos que normalmente a gente interroga a nossa consciência. A gente já fez alguns questionamentos. Ninguém nasce espírita, ninguém nasce católico, né? Ninguém criou religião, o homem que inventou. Jesus não criou cristianismo, Buda não criou budismo, e por aí afora. O homem cria imagens, cria rituais. Kardec prega totalmente ao contrário, né? Sem rituais, sem imagens, cultuando o ser, cultuando aquilo que a gente tem dentro. E as nossas aflições estão dentro de nós. Então a gente tem que observar qual é a minha aflição. O que de errado tem acontecido na minha vida que me deixa com os transtornos, né? E a gente às vezes fica indignado. Mas, desde que o mundo é mundo, né? Tudo que está acontecendo hoje já aconteceu anteriormente, de forma diferente. Se a gente falar lá na época de Roma, aonde se tinha uma grande arena onde botavam pessoas para lutar e as pessoas ficavam de fora torcendo, não mudou muito. Tem jogo de futebol, tem luta do MMA. Então só mudou os cenários e as formas. As coisas permanecem iguais. Nós já evoluímos e evoluímos muito. Se quem vem à casa espírita acreditar que estamos aqui só de passagem, e a ciência tem provado isso, né? A gente está aqui de passagem, a gente vai, com certeza, diminuir o peso que a gente carrega. E a gente diminui. Quem já perdeu parentes, quem já perdeu filho, quem já perdeu pai, quem já perdeu mãe, né? Vai saber justamente daquilo que eu estou falando. Mas vamos lá um pouquinho então para as bem-aventuranças, né? Kardec reserva o capítulo 5 para falar de bem-aventurados aflitos. As bem-aventuranças, se a gente estudasse só elas, a gente melhoraria muito. E o capítulo 5, ele realmente é grande demais, né? Vou dar uma pincelada geral, porque cada item do capítulo 5, ele tem muitos itens, daria para fazer cada item, daria para fazer uma palestra. Mas esse aflitos que Kardec acaba desmistificando, porque isso está lá em Lucas, né? Lucas traz isso lá no capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Kardec acaba dando uma interpretação alicerçado através da espiritualidade, para que a gente pudesse ter um entendimento diferente. Se vocês lerem o Evangelho, os Evangelhos, os 4, né? E não existem só 4, existem muitos, né? Mas só 4 que interessavam a quem criou aquela religião. Aqueles 4 eram interessantes. E se bota bem. Então, se vocês pegarem os Evangelhos, era dar um nó na cabeça. Por quê? Porque Jesus sempre falou por parábolas. E como interpretar as parábolas? Quando Jesus dizia, vinde a mim os aflitos, deixai que venham a minhas criancinhas. O que ele queria dizer, né? Então Kardec acaba desmistificando. Então, como pode haver bem-aventurança ou felicidade em sofrer uma aflição? Quem é que está sofrendo uma aflição aqui?
Botar aflições simples, tá? A conta da água está atrasada, o salário está pouco, né? Briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, lá no emprego não está legal, estou indo mal na escola. Olha só quantas coisinhas nos afligem. Porque a gente acaba dando muita importância para algumas coisas que não são importantes. Né? Então a gente tem que perceber que a aflição, ela é um ensinamento. O sofrimento, ele não é uma punição, ele é um aprendizado. A gente aprende quando sofre. A gente aprende. Se você botar a mão na chapa quente e você queimar a mão, você nunca mais vai colocar a mão, porque você vai saber que botar a mão na chapa quente vai queimar a sua mão. Né? E quantas coisas a gente sabe que é errado, a gente faz e depois se arrepende. Né? Quantas aflições nós ficamos pedalando, às vezes uma vida inteira, que a gente não sabe fazer uma coisinha simples, perdoar. E a gente acaba ficando aflito. Mas Kardec vai além disso. Então Kardec esclarece da seguinte forma. Vou botar o óculos porque quando a gente passa dos 18, né, o braço encurta. Então Kardec diz o seguinte, ó. Kardec esclarece que essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam um século de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Kardec escreveu isso, colocou lá no Livro dos Espíritos. E a gente tem estudado muito pouco Kardec. Infelizmente, a gente tem deixado Kardec para trás. Né? Os livros que Kardec deixou foram traduzidos por ele, escritos por ele, né? Quando os espíritos, com profunda sabedoria, trouxeram a ele, porque ele tinha que dar, tinha que divulgar a terceira revelação, que foi o Espiritismo, ou a filosofia espírita. Vocês sabem que a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira foi a doutrina espírita, que acaba respondendo muitas coisas que a gente não respondia. Então, quando ele diz que as aflições neste momento são coisas que aconteceram com a gente em vidas passadas, ele está nos esclarecendo que tudo que às vezes a gente não consegue responder tem causa em algum local, em algum lugar, em algum momento. E às vezes a gente não sabe, né? Quando a gente tem um filho que briga com a gente o tempo inteiro dentro de casa, o que é que aconteceu? Porque a casa, na realidade, meus irmãos, o lar, né? Ele é o primeiro ambiente de perdão. Quando se junta e se forma uma família, independente de que forma essa família se reúne, né? Quando vem os filhos para essa família, quando o casal se une e vem os filhos, ali é um momento de perdão, de receber os espíritos que vêm como os nossos filhos, ou de receber, né, e ficarem juntos, às vezes por uma vida inteira, às vezes por determinados períodos, espíritos que tinham que se tolerar por determinada época. Aprenderem a amar, aprenderem a se respeitar, e às vezes acaba tendo divórcio, né? Porque a missão acabou de repente, não sei, não posso responder isso. Mas os filhos, sim, os filhos vão permanecer. E a gente aprende a amar aquele serzinho desde que a gente descobre, né? Que, deixa o bichinho aqui, né? Olha legal. Desde que a gente descobre que o casal está grávido. E aí a gente vai, hoje tem muito mais orientação, né? A gente vai conversando, já conversa com ele no ventre materno, já toca uma música, né, Gilberto? Já vai tocando a música ali pro bebê que está em formação, já vem cultuando, né? Através do passe, ou indo numa igreja, ou indo num templo, enfim, né? A salvação não está no local que a gente vai, a salvação está dentro da gente, né? Não é fora da igreja que está a salvação, né? É fora da caridade, né? Se nós não formos caridosos para acolher, para receber, como é que a gente vai fazer? E aí no Cristo Consolador, Kardec diz que todos os sofrimentos
as nossas misérias, as nossas decepções, as nossas dores físicas, a perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar. Se eu já tive essa experiência de perder um filho, não é boa, tá? Mas, se eu não tivesse a certeza que ao desencarnar, o meu filho, como desencarnou aos 18 anos, num acidente de bicicleta, eu posso encontrá-lo num futuro próximo, eu teria ficado maluco. Né? A doutrina me preparou para isso. Prepara, porque você tem a certeza que a vida não acaba aqui. Quem veio cumpriu a missão e desencarnou de alguma forma, porque tinha que desencarnar daquela forma, um dia a gente se reencontra. Então essas aflições que a vida nos coloca é justamente aprendizados para a vida futura. Então não adianta eu ficar remoendo, sofrendo o tempo inteiro, né? Entrando em depressão, fazendo isso ou fazendo aquilo. Por quê? Porque se eu fizer isso é porque eu não acredito em algo depois da nossa vida material. A nossa vida material ela é feita para a gente justamente, né, acertar algumas coisas. A escola, a Terra é uma grande escola. Então a gente está aqui nessa escola e a gente tem provas e às vezes expiações. As provas a gente faz todos os dias e as expiações são aquelas dificuldades maiores, né? Às vezes eu vim sem uma perna, sem um braço, eu vim cego. Às vezes eu vim com uma deficiência, né? Às vezes eu vim com aquilo, eu vim com aquilo. Então são coisas que eu tenho que realmente suportar, me resignar. E hoje nós temos muitas doenças que nos colocam tanto como prova quanto expiação. E eu estou falando de quê? Das doenças que são graves, cardíacas, né? Sexualmente transmissíveis, o câncer, os vícios. São tudo doenças que estão colocadas no mundo e que o espírito que já tem uma tendência, ele acaba permitindo que ela se instale. Porque a gente já vem pelo espírito, quando a gente desencarna, o nosso perispírito vem impregnado de tudo que a gente fez em outras existências. E às vezes a gente pede, né? Olha, eu fumei muito tempo, então na próxima vida, quando eu encarnar, eu quero ter alguma coisinha ali no meu pulmão, né? Para eu poder resgatar, para eu poder aprender, né? Que eu não deveria ter feito tal coisa. E assim vai funcionar. Jesus faz ver a importância do Evangelho como rota segura para a conquista da verdadeira felicidade. Sob o seu amparo e a sua orientação, adquirimos fortaleza moral que nos liberta dos velhos hábitos e que nos mantém presos ao solo das imperfeições. O jugo de Jesus, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinado. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Quem mais sofreu, né, as adversidades quando encarnou? E Jesus não precisava encarnar. Ele foi um dos grandes protetores do planeta, como ainda é, e foi um dos grandes coordenadores da criação do próprio planeta, para que pudessem receber, né, espíritos na forma que temos hoje. Porque a gente sabe, né, que a Terra é só um grãozinho, né? Se a gente não falar que existe só a Terra, a gente nem mencionava a Lua, né? E outros planetas, né, no nosso sistema solar, eu acho que ainda é 9, né? É 9 ainda? Não sei, por exemplo, eu não estudo geografia, eu acho que são 9 ainda, né? E o último é Plutão. Então vejam vocês, Marte, Júpiter, Plutão, Saturno, Netuno, né? São tudo planetas. Aí a gente diz assim, não, só tem vida na Terra, que egoísta que nós somos, né? Se a gente nunca explorou, a gente não consegue explorar o oceano, a gente não consegue, imagina explorar o universo, né? Então vejam vocês que é muito importante que a gente tenha essa percepção. E aí Jesus diz, né, vinde a mim. Está tudo saturado de vibrações amorosas quando ele diz vinde a mim, convidando para que a gente venha para o seu caminho, indicando a possibilidade de nos libertarmos do peso das provações. E não é cegamente isso, meus irmãos. Jesus não quer que você siga ele cegamente, porque ele nos dá o livre-arbítrio.
Ele quer que a gente o siga da forma que ele fez. Jesus é o nosso guia e modelo, correto? E o que é que Jesus fez de errado? Alguém me cita alguma coisa que Jesus fez de errado? Se falar que ele expulsou as pessoas do templo batendo neles? Não fez. Ele era a forma, né, que exalava amor. Se alguém o batia no rosto, ele dava o outro lado. Se alguém fazia perguntas capciosas, ele respondia com inteligência. Ele curava, ele fazia andar, ele fazia enxergar. Ele fazia uma coisa que a gente no centro espírita tem que fazer mais, que chama acolhimento. Receber aquele irmão que está com problema em casa, que está sofrendo, que a gente possa sentar aqui, ou no atendimento fraterno, ou não, mas acolher, ou ir lá visitar, né? Ou ir lá visitar na casa. Ou estou aqui, né? Está aqui meu ombro para você chorar, está aqui o meu coração para te acalentar. Então, estamos aqui te apoiando. Então, esse apoio, né? Esse acolhimento é uma necessidade de nós colocarmos em prática. E Jesus nos ensinava isso. Jesus acolhia todas as pessoas. Tem aquela passagem de uma mulher que tinha um sangramento muito grave e ela pensava sempre: se um dia Jesus passar na minha cidade e eu tocar nas vestes dele, eu vou me curar. E um dia Jesus passou na cidade e ela, mentalizando tocar nas vestes de Jesus, Jesus falou: alguém me tocou. E só pelo pensamento Jesus a curou. E quanto Jesus fez a cura pelo acolhimento? Tem passagens que Jesus expulsava os obsessores, não vou falar em demônios, mas os obsessores daqueles irmãos, e os apóstolos que o seguiam não conseguiam fazer. Por quê? Porque não tinham fé. E ele falava, homens de pouca fé. E os espíritos obsessores que já conheciam Jesus, quando Jesus dizia: sai e vai para onde você tem que ir, vai para lá e lá você vai se curar também. Ele não só tirava o espírito, ele dava um encaminhamento para os lugares de recolhimento, como a gente faz nos trabalhos de obsessão nas casas. A gente auxilia, a gente acolhe aqueles irmãos sofredores e faz o encaminhamento para os hospitais que existem em cima do planeta, para que esse irmão tenha a consciência da aflição que ele está sofrendo, para que ele possa se melhorar. E esses irmãos que nos obsediam, às vezes diariamente, eles só vão melhorar se a gente fizer o acolhimento deles. De que forma? Nos melhorando. Se eu não melhorar, o meu obsessor não melhora. Não adianta, eu tenho um obsessor que gosta muito de álcool, se eu faço a ingestão de álcool diariamente. O Espiritismo diz: não beba. Não vai falar isso, porque a gente tem o livre-arbítrio. O Espiritismo não vai dizer: não fume. Cada um vai plantar e vai colher. Por isso que eu gosto da doutrina. Olha, a gente vem aqui, por que eu venho de short, eu venho de camiseta, Claro, condizente, mas a gente não está aqui para ver como é que a pessoa veio vestida. Às vezes, em alguns lugares que a gente vai, alguns templos, todo mundo vai arrumar terno e gravata, Vende um pedacinho da lua, vende um pedacinho do céu, a água do Rio Jordão, e vende, e a gente acredita. Às vezes a gente até se cura. Às vezes a gente até se cura. Mas não é isso que Jesus pregou. Dai de graça o quê? De graça você recebeu. Se eu recebi o dom de cura através do passe, eu tenho que trabalhar. A casa, quando abre, quantos anos tem a casa de vocês? 1 ano? 2 anos? 3. 3 anos? 6? Quando a casa abre e quando a gente começa a frequentar a casa, é porque a gente tinha que frequentar. Porque todos vocês, em algum momento, em encarnações passadas, tiveram ligações. Porque normalmente são da mesma comunidade, têm a mesma convivência, procuram fazer o mesmo trabalho social. Eu fui falar, da galinhada, eu fui falar disso, daquilo. São coisas que a gente faz. Mas não é para casa, é para ajudar alguém. É para fazer caridade. Claro que às vezes eu preciso pagar um aluguel da casa, mas é para fazer caridade. E fazendo caridade, que é o pilar básico da doutrina,
eu vou com certeza ajudar nas minhas aflições. E Kardec continua, eu fico louco porque eu escrevo as coisas e estudo e eu acabo fugindo, né? E aí vai vindo, os aflitos são os que choram, pois estes apontam para o sofrimento existente na humanidade. Segundo Kardec, o aspecto fundamental para entendermos a bem-aventurança aos aflitos é a compreensão sobre a vida espiritual. A imortalidade e a evolução moral do espírito mediante a pluralidade das existências, que explica a razão do nosso sofrimento. Pluralidade significa muitas existências. Então, conforme eu encarno e conforme eu desencarno, eu vou levando coisas boas e coisas ruins. As coisas boas me ajudam. E as coisas ruins é como a gente vai na venda aqui e pendura no caderno. Como eu era pequenininho lá na Trindade, que eu sou da Trindade, na venda do seu Ernesto. O seu Ernesto pendura com meu pai, ó, dá 2 pães e bota na conta do pai, pendura na vende. E daí nas nossas encarnações é assim, né? A gente vem, às vezes a gente está com alguma dificuldade, fez alguma besteira, e em vez de a gente consertar a besteira, a gente pendura no caderno. E aí desencarna, e aí a gente vai ter que ir lá, a tua dívida, ficou pendurada lá, então tu vai ter que pagar essa dívida de alguma forma, né? Nessa, naquela outra. A gente não sabe, né? Por isso que a gente tem que sempre estar em paz com a gente mesmo, né? Quais são os mandamentos, hein? Lembra aí? Qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que é o principal. Amar a Deus tranquilamente, mas ao próximo como a nós mesmos, é como se a gente estivesse amando a Deus, porque nós somos deuses também. Se eu sou Deus, vocês também são deuses. Então vejam vocês como a gente foi criado em imagem e semelhança do Pai. Nós temos que ter essa preocupação, que tudo que eu faço de errado para o meu irmão, eu estou fazendo errado para o meu Criador, se eu sou imagem e semelhança dele. Vejam vocês como a gente adquire dívidas diariamente, e adquirindo dívidas eu adquiro aflições. Kardec, lá no livrinho pequenininho chamado O que é o Espiritismo, ele fala o seguinte, sobre a lei de causa e efeito. Eu gosto muito da lei de causa e efeito. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se, uma hora passa rápido, antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito, após necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. Por isso que ele diz, né? O que eu faço de errado aqui, a causa na vida seguinte é a coisa que eu fiz errado aqui. Daí às vezes pode ser uma expiação, ou pode ser provas que eu tenha que passar, e às vezes diariamente. E aí o bom disso tudo é que prova a gente pode reprovar, né? Então a gente tem que melhorar. Lá na escola que eu faço, posso fazer recuperação, né? Eu recupero só lá na próxima encarnação, então eu tenho que me recuperar. Olha, eu tenho que recuperar isso. E aí vocês poderiam estar assim, pô, esse cara é louco, cara, ele vem para cá falar de aflição. E quais são as minhas aflições? Façam um exame de consciência e vejam o que é que está afligindo vocês diariamente. E tentem procurar e achar nesta vida a aflição. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? O que aconteceu para eu ficar assim? Se vocês não me encontrarem aqui, possivelmente não fiquem loucos não, tá? É só para a gente refletir. Porque daí a gente de repente consegue fazer uma conexão espiritual e buscar, né, ajuda espiritual para amenizar a minha aflição. E como é que eu amenizo a minha aflição? Fazendo as correções diárias. Fazendo uma coisinha que eu gosto muito de falar, que é reforma íntima. Então, o que é reforma íntima? É eu ajustar os ponteiros. Né? Eu ajustar os ponteiros do meu eu. Eu tenho que me autoconhecer. Santo Agostinho, ele ensina, ele diz que ele começou a se autoconhecer, porque todas as noites, depois que ele se recolhia para dormir, ele fazia uma autoavaliação do seu dia a dia. Perguntava, eu machuquei alguém?
Eu fui grosso com alguém? Eu desrespeitei alguém? Eu feri alguém? Eu magoei alguém? Eu deixei de fazer algo que pudesse ajudar alguém? Ele se questionava. E aí, se ele encontrasse respostas que desabonasse o seu dia, no dia seguinte, ele corrigia. Vejam vocês que isso a gente deveria fazer diariamente. Eu tenho batido nessa tecla em todo lugar que eu vou. Gente, quando a gente vai descansar o corpo físico, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Fazendo autoavaliação, eu me conheço. Autoconhecimento é muito importante. Eu não tenho pavio. Eu tenho que começar a aprender a ter pavio. Né? Eu fui explosivo hoje, amanhã eu não vou ser. Porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente consegue, né, mentalizar e consegue melhorar. E aí, quando você faz isso, né, você vai se conectando. Então eu faço essa autoavaliação, peço para o meu anjo da guarda me conectar à noite em bons lugares para trabalhar aquelas minhas aflições e diariamente eu vou melhorando. De manhã cedo eu agradeço, mesmo não lembrando de nada, mas agradeço porque pelo menos eu abri os olhos. Abrir os olhos, né? Já é bom, né? E às vezes a gente vai abrir os olhos, vai conversar com quem está do lado e do lado não vai responder e a gente nem vai saber que desencarnou, esse é o problema. E todos nós vamos desencarnar, né? E a gente vai chamar fulano, fulano, e ele não está ali te escutando, né? E você já está desencarnado. Então a gente tem que agradecer, tanto quando dorme, faz a reflexão, se autoconhece do dia e depois agradece de manhã cedo. Isso é fundamental, meus irmãos, fundamental. E as aflições com certeza vão diminuir muito. A manifestação da lei de causa e efeito em cada período reencarnatório representa a escolha de provas definidas ou aceitas pelo ser reencarnante. Todos nós que passamos dificuldades hoje, pedimos para passar. Tá louco? Como é que eu vou pedir para o meu filho morrer? Todos nós que passamos dificuldades hoje, pedimos. Como é que eu pedi para ter um câncer? Como é que eu pedi para nascer sem as pernas, sem os olhos? Nós pedimos. As nossas provas, nós acordamos com uma equipe espiritual para que a gente possa passar para resgatar os nossos débitos. E às vezes eles dizem assim, vai ser difícil, tu tem certeza? Pode mandar uma prova com 10 questões que eu faço. Aí o cara consegue responder só uma. E ficou 10 para as próximas encarnações. E às vezes a gente leva 10, 12 encarnações para responder as 10 questões. E aí no meio dessa história toda, a gente responde 10 questões e ganha mais 10, porque a gente contrai mais 10 problemas. Né? Então vejam vocês que é um ciclo. Eu não vou dizer que é um ciclo vicioso, porque cada encarnação a gente melhora muito. Vejam, nós hoje estamos aqui em 2026. E o que era 2026 anos lá, quando começou esse calendário, né, depois da morte de Jesus? 2026 anos atrás. Vocês se imaginaram lá jogando pedra em Jesus? Ou ninguém jogou pedra em Jesus aqui? Ou ninguém falou lá, né? Solta Barrabás ou solta Jesus? Não, solta Barrabás, garanto que a gente estava lá também, né? A gente estava lá. Então vejam vocês, né? As encarnações, elas vão passando, o tempo vai passando, e graças a Deus, nós vamos nos melhorando. Então, meus irmãos, que vocês possam pegar o Evangelho segundo o Espiritismo diariamente, introduzir o Evangelho segundo o Espiritismo na casa de vocês, fazendo o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma forma de ajudar nas aflições diárias. Pode ser todos os dias, mas um dia por semana, se vocês conseguirem um dia por semana com hora marcada, acertando com a espiritualidade. Olha, o meu, por exemplo, lá em casa é domingo às 8 horas da noite. Acertei com a espiritualidade, todo domingo 8 horas da noite. Eu estando sozinho, eu estando com a família, em casa eu faço o Evangelho. Abro uma página do Evangelho, leio uma página, a gente abre ela assim, né? E normalmente ela cai justamente aquilo que a gente estava precisando para escutar, né? Então a gente consegue harmonizar o lar,
apaziguar o nosso coração de todos aqueles irmãozinhos que estão na nossa casa e em redor, né, na nossa rua, no nosso bairro. A nossa casa, como o centro espírita o centro espírito é um ponto de luz que irradia para o bairro inteiro. Quantas pessoas vocês conhecem aqui que têm dificuldade? Quantos pontos de drogas, porque eu sou polícia, eu conheço, né? Quantos pontos de droga tem na região? E um ponto de luz ajuda e ajuda muito. Então a gente precisa no nosso lar também plantar. Vai com certeza melhorar as nossas aflições. E para a gente finalizar, né, porque se me deixar eu vou falar a noite toda, o Gilberto já me conhece. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Ravel, 1863, foi uma mensagem ditada por esse espírito para Kardec. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou para tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então vejam vocês, e se a gente tiver fé, se a gente tiver confiança na vida futura, se a gente confiar e a gente seguir aquilo que Jesus ensinou, de amor, de caridade e de justiça, nós com certeza vamos ser melhores a cada dia. E se nós nos interrogarmos, como Santo Agostinho fazia, durante o período em que vamos descansar sobre aquilo que fizemos durante o nosso dia, vamos melhorar e melhorar muito. Que Jesus possa nos inspirar, que a espiritualidade amiga possa nos intuir diariamente para o bem, para o amor, para a caridade, e para que a gente possa curar as nossas aflições da melhor forma possível, aliviando assim o nosso espírito e o nosso coração. Que Jesus possa estar junto com a gente, hoje e sempre. Que assim seja.